Muito bom dia a todos. Havendo número legal, tenho a honra de declarar abertos os trabalhos da 21ª sessão ordinária da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dia 18 de agosto de 2020, presentes os eminentes conselheiros Dimas Ramalho e Alexandre Sarquis, o senhor procurador Celso Matucci, do Ministério Público de Contas, o senhor procurador Karim Feres, da Fazenda do Estado, o senhor secretário-diretor-geral em exercício nesta sessão, doutor Alexandre Carsola. Sejam todos muito bem-vindos, igualmente aqueles que nos honram da 20ª sessão sobre a mesa. Com a concordância, excelências, vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se oportunamente as correspondentes assinaturas. E assim se fará. Palavra livre aos senhores conselheiros. Não havendo interesse, eu registro, até para que possamos liberar os eminentes advogados, que o conselheiro Dimas Ramalho já submeteu a informação à mesa de que retirará de pauta os processos que seriam relatados em conjunto na sessão municipal de 34 a 37. Sobre tais processos, constam pedidos de sustentação oral dos eminentes advogados Tiago Lopes Ferraz Donini e Gabriel Vieira Almeida Machado, na representação dos interesses do ex-prefeito Antônio Carlos Panunzio e da empresa Apetece Sistemas de Alimentação, foi a contratada pela Prefeitura de Sorocaba. Então, suas excelências ficam, portanto, já liberados de continuidade de acompanhamento da nossa sessão, já que os processos serão retirados de pauta. Alerto que, uma vez, quando reincluídos, tais requerimentos deverão ser reiterados na hipótese de interesse de sustentação. Muito obrigado aos eminentes advogados. Mantém-se apenas a sustentação oral requerida para o item 88, a ser relatado pelo eminente conselheiro Alexandre Sarquis, que envolve o julgamento de apartado da Prefeitura de Dracena. Feitos tais registros, vamos iniciar pela sessão estadual. Item 1, são as contas de 2018 da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado. A instrução é convergente no sentido da regularidade. Meu voto acompanha. Está em discussão, em votação, aprovado. Item 2, contas anuais da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, Prodesp, exercício de 2018. A instrução final conta com manifestações de PFE e SDG pela aprovação, enquanto o Ministério Público de Contas pugna pela irregularidade. A instrução processual revelou que as atividades desenvolvidas pela companhia coadunaram-se com os objetivos para os quais a Sociedade de Economia Mista foi instituída. Na esfera contábil, assento que a empresa obteve resultado positivo superior a 59 milhões de reais, importância equivalente a 5,71% da receita auferida no exercício, que teve igualmente o seu patrimônio líquido majorado. Motivou o posicionamento desfavorável do douto Ministério Público de Contas a ponderação de que a Prodesp terceirizaria sua atividade fim, corroborando para prejuízo aos objetivos para os quais fora criada. Analisando as justificativas apresentadas pela defesa, verifico que a contratação de empresas da área de informática com vistas à prestação de serviço de apoio técnico especializado é prática corriqueira, que não se caracteriza como terceirização ou quarteirização das atividades finalísticas da Prodesp. A esse respeito, reproduzo o trecho de interesse de voto de minha lavra, proferido em sessão já de fevereiro de 2016, na primeira Câmara, nos autos do TC 26908. O Tribunal Pleno, igualmente, já se posicionou no sentido de que contratações tais não representam atividades finalísticas da origem. Da mesma maneira,
Registro que o gerenciamento dos postos do poupa-tempo por parte da Prodesp já foi submetido à análise desta Corte de Contas, obtendo o voto de regularidade. Transcrevo também excerto de decisão nesse sentido, cujo relator foi o eminente conselheiro Sidney Beral. Superado o aspecto central que ensejou posicionamentos divergentes, passo ao exame dos demais desacertos. É necessário que a Prodesp cumpra as disposições da Lei Federal 13.303 de 16, na qual há previsão expressa de que o Conselho de Administração não pode ser integrado por secretários de Estado ou ocupantes de cargos de direção e assessoramento superior sem vínculo permanente com a administração pública. Anoto ainda que, a despeito da disparidade constante do Decreto Estadual 62349 de 16, quanto ao Estatuto da Companhia, não tenho dúvidas de que as exigências da Lei Federal 13.303 de 16 devem prevalecer, inclusive no que atine ao número mínimo de 7 membros do Conselho de Administração. Quanto à seção de funcionários comissionados, há, inclusive, um parecer da AJG, a Assessoria Jurídica do senhor governador, que descreve como prática abusiva a investidura de pessoa estranha ao serviço público, lato sensu, em cargo em comissão ou em emprego de confiança, para imediatamente afastá-la para outra entidade, sem que tenha havido prestação de serviços durante algum tempo, administração centralizada, ou empresa ou fundação. Tendo em vista, entretanto, que a Origem noticiou que, a partir do ano de 2019, deixou de afastar servidores nessas condições, a matéria deverá ser objeto de verificação na próxima inspeção. Os demais aspectos aqui estabelecidos demandam recomendações que são explicitadas no voto que encaminhei a Vossas Excelências. Assim, acolhendo os pareceres de PFE e SDG, voto pela regularidade com ressalvas das contas da Prodesp 2018. Formulo recomendações e determinações. O voto está em discussão. Em votação, aprovado. Tem 3. Prestação de contas do exercício 2015 da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, FAMESP. Ao término da instrução, Economia de ATJ, PFE e Ministério Público convergiram na proposta da reprovação das presentes contas. Em preliminar, ressalto que a FAMESP se enquadra no conceito de fundação de apoio, portanto, sujeitando-se à fiscalização deste tribunal. A questão restou decidida por ocasião do julgamento das contas da entidade relativas ao exercício de 2013, TC 1450 daquele ano. Como bem asseverou o Ministério Público de Contas, a relação de cargos e valores disponibilizadas no evento 44, anexo 2, não identifica os funcionários envolvidos, de maneira a persistir a inviabilidade de análise por esse tribunal em prejuízo ao princípio da transparência. Também contamina as contas da FAMESP a ocorrência de resultado econômico negativo no importe superior a 23 milhões de reais, maior do que a própria receita da entidade, que é de 22.600. O cenário desfavorável já vinha ocorrendo e se acentuou no presente exercício, como demonstra o quadro reproduzido no voto que encaminhei a Vossas Excelências, que compara os itens de 14, os anos de 14 e 15. Referida situação mostra-se preocupante pelo fato de que a Fundação, além de apresentar prejuízos na administração de hospitais de Bauru, administra recursos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, atingindo o montante de R$ 104.508.000 em 2015, com probabilidade de transferir a esse hospital eventuais reflexos desfavoráveis em face de sua má gestão financeira. Além disso, as contas em análise se encontram maculadas pela utilização da entidade para a realização de serviços sem licitação. Tal impropriedade se deu na realização de plantões médicos, agravando-se a situação pelo fato de que, nos quadros da empresa contemplada com a subcontração, havia tanto servidores da FAMESP quanto da autarquia por ela apoiada. Panorama acentuado pela ausência de justificativa prévia de preços. Do mesmo modo, merece reprovação o aluguel de edifício
de mais de 2.775 metros quadrados, mostrando-se desnecessária a contratação de área de tal magnitude, porquanto o cenário de subutilização do local restou devidamente comprovado pelo setor fiscalizatório desta Corte após realização de inspeção em loco. Curto razões, acolho os pareceres externados, voto pela irregularidade da matéria, aplico multa de 300 UFESPs aos responsáveis e proponho encaminhamento da presente decisão ao Ministério Público Estadual para eventuais providências da sua alçada. Em discussão. Em votação, aprovado. 4. Prestação de contas de repasses feitos em 2018 pela Secretaria de Estado da Saúde à Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, no âmbito de contrato de gestão. A instrução não aponta irregularidades, meu voto conclui no mesmo sentido. Em discussão, em votação, aprovado. Item 5, recurso ordinário, interposto pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, contra a sentença que negou registro a ato de admissão de Andréa Maria Pedro Salgado para o cargo de professora assistente doutora daquela universidade. A instrução dividiu-se, PFA, TJ e SDG pelo provimento, MPC pelo não provimento. Conheço do recurso. Conhecido. Observo que a admissão ocorreu para a vaga especificamente indicada, criada pela Lei Complementar 1075/2008, alterada pela Lei Complementar 1129/2010, no regime jurídico da CLT e para vigorar por prazo indeterminado. Quanto aos quesitos para avaliação utilizados na seleção, não vejo proibição nas admissões realizadas nos moldes preconizados no Estatuto, em face dos preceitos constitucionais que prevêem que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. O edital do concurso 97 de 2011 atendeu à recomendação exarada nos autos do TC 157 de 2011, com a divulgação dos critérios de avaliação e das notas que seriam atribuídas. Assim, a meu ver, os parâmetros utilizados no certame não geraram eventual restritividade ou subjetividade, uma vez que a avaliação dos títulos foi aplicada igualmente a todos os candidatos, pontuada pelos examinadores, sendo a média geral e a classificação final publicadas no Diário Oficial do Estado. Com relação ao apontamento relativo à violação da súmula 266 do STJ, resta afastado, já que, como se vê, o item 424 do edital viabilizou a apresentação de título em nível de doutorado por ocasião da contratação. No que diz respeito ao contrato de trabalho com prazo de vigência indeterminado, com condição resolutiva presente na contratação regida pela CLT, vê-se que, conforme comprovado pela documentação apresentada, a cláusula 5ª do contrato foi suprimida, sanando, ainda que tardiamente, a irregularidade. Nesse mesmo sentido, de situações exatamente dessa natureza, relaciono no voto que encaminhei a Vossas Excelências decisões em recursos ordinários relatadas pelos eminentes conselheiros Robson Marinho e Cristiana de Castro Moraes, nos quais a mesma questão foi enfrentada nesta exata direção. Assim, com o PFE, TJ e SDG, dou provimento ao recurso. Em discussão. Senhor presidente. Em votação. Para discutir, conselheiro Alexandre Sarquis. Agradeço, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, conselheiro Dimas Ramalho, o senhor procurador Celso Matucci, o senhor procurador Karim Feres Júnior e ao doutor Alexandre Carsola. Eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência com uma breve observação, se me permite. Eu sigo a posição de Vossa Excelência em homenagem à colegialidade, prestigiando a integridade da nossa jurisprudência, pois eu vejo a linha que foi adotada pelo conselheiro Sidney Beraldo no voto e defendida pelo Ministério Público, superada pelas reiteradas posições que bem Vossa Excelência colacionou no voto. Mas não posso deixar de consignar a minha simpatia por aquela linha que foi superada. Eu entendo que a seleção não foi a melhor. A admissão por tempo indeterminado ao abrigo da CLT parece vulnerar um sem número de disposições
que foram postas em efeito justamente para proteger os próprios professores universitários. Então, acompanho e deixo isso consignado. Agradeço a Vossa Excelência. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto. Eminente conselheiro Dimas Ramalho, com a palavra para os itens 6 e seguintes. Senhor presidente, Renato Martins Costa, senhor conselheiro substituto Alexandre Sarquis, procuradores da Fazenda, Dr. Carlinho Feres, procurador do Ministério de Contas, Dr. Celso Matucci, Dr. Carsola, hoje responde nessa sessão por SDG, todos aqueles que nos acompanham. Itens 6 e 7 em conjunto, presidente. Pois não. É um pregão eletrônico e contrato assinado entre o Departamento de Suprimentos e Atividades Complementares da Procuradoria-Geral do Estado e Netecno Serviços de Informática, tendo por objeto a prestação de serviços de corretivo em equipamento de informática com fornecimento de peças no valor de R$ 2.242.494,60, em prazo de 30 meses. Também o acompanhamento da execução contratual está em exame. A fiscalização não registrou apontamentos capazes de comprometer a matéria. Sobre o acompanhamento da execução contratual, observou que o objeto contratual está sendo cumprido pela contratada em consonância com a descrição do edital, os quantitativos e prazos previstos inicialmente, e não constando qualquer irregularidade na execução do objeto. PFE pela regularidade, Ministério de Contas teve ciência. Assim, acompanho a fiscalização e adota PFE e voto pela regularidade da licitação do contrato e pelo conhecimento e acompanhamento da execução contratual, presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Em conjunto com Vossa Excelência, itens 8 e 9. Pois não. Contrato de gestão firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu, visando a operacionalização da gestão e execução pela contratada de atividades e serviços de saúde do ambulatório médico de especialidade de Carapicuíba. Ainda também em análise, presidente, o termo de ratificação 1/2020, cuja finalidade foi alterar no anexo relativo à execução de serviços e, consequentemente, no sistema de pagamento e indicadores de qualidade. O Ministério Público de Contas, assim como a outra PFE, manifestaram-se pela regularidade da matéria o relatório. Passa ao voto. 5 foram as organizações sociais que mostraram interesse no gerenciamento do ano em Carapicuíba. Mas, afinal, apenas 2 apresentaram suas propostas, pois, além do preenchimento dos requisitos para a qualificação da entidade com a S, exigiu-se justamente a ponderação quanto ao seu efetivo sucesso no cumprimento da proposta técnica apresentada. Assim, penso que eventual incapacidade de executar aquilo que se propôs a cumprir é matéria a ser analisada na prestação de contas. Os demais apontamentos questionam, em resumo, se houve observância ao princípio da economicidade com base na tabela da ANB, Associação Médica Brasileira, cuja utilização entendo não ser o mais adequado para esse fim, conforme explicado detalhadamente no voto. Determino, pois, que a Secretaria, nos futuros contratos de gestão e aditivos firmados, apresente não apenas a mencionada pesquisa salarial no contrato, mas a planilha de custos unitários, de forma detalhada, inclusive por especialidades e por procedimentos, em respeito ao princípio da transparência e que realmente nós possamos observar se houve a vantajosidade exigida nos contratos, e demonstrando ainda que houve adequado planejamento.
Ante exposto, voto pela regularidade do contrato de gestão do termo de ratificação, sem prejuízo das determinações que elenquei e que estão explicitadas no corpo do voto. São os votos. Está em discussão. É interessante, né? É a Santa Casa de Pacaembu, da cidade de Pacaembu, né? Que se credenciou para gerir uma AME em Carapicuíba. Vamos ver o que vai sair disso, né? Só para citar, presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores, eu tenho notado que algumas entidades do interior de São Paulo até têm expertise no município, se cadastram para atuar em grandes contratos de gestão. Isso, evidentemente, nós vamos acompanhar para verificar realmente qual o interesse, se tem as condições ideais. Se tiver, ótimo. Mas, sem dúvida alguma, chama atenção. Por isso mesmo é que a execução contratual... É verdade. Merecerá... As prestações de contas e a execução serão fundamentais aí para a gente acompanhar esse movimento, mas não deixa de ser, vamos dizer, estranho, vamos falar assim, né? Uma Santa Casa de uma cidade pequena como Pacaembu se credenciar para gerir um ambulatório médico de especialidades numa cidade problemática como Carapicuíba, né? Sim, e no valor bastante alto. É verdade. 79.300.167 R$ Ou seja, vamos acompanhar para verificar a boa ordem das contas, mas realmente chama atenção. Exatamente. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto. Exame agora, presidente, convênio entre a Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira da Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital Regional de Ilha Solteira, objetivando o fortalecimento de desenvolvimento de ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS da região. A fiscalização apontou algumas impropriedades que, mesmo apontando as impropriedades, entende a fiscalização, não comprometeu o convênio examinado. A PFE manifestou-se pela regularidade. Ministério de Contas e Ciência dos Autos, relatório. Passo ao voto. Entendo que as questões levantadas na instrução foram bem enfrentadas pela defesa. Portanto, podem ser relevadas ao campo das recomendações. Assim, nos próximos repasses com o mesmo objeto, a Secretaria da Saúde deverá exigir da entidade a apresentação de um plano de trabalho que denuncie custos unitários do serviço por categoria de despesa, devendo a entidade conveniada expor o valor global do repasse do objeto em suas demonstrações contábeis. Voto ainda pela regularidade do convênio, bem como pela legalidade dos atos determinativos das despesas. Nesse caso, presidente, como o conselheiro também tem feito isso, o prominente conselheiro Sarquis, nós pedimos planos detalhados desse tipo de avença. Quanto custa cada item, enfim, coisas básicas que a gente possa analisar o contrato sobre o aspecto da sua vantajosidade, da importância de ter a OS cuidando, da entidade cuidando desse recurso. Nós temos batido muito nessa questão. Tem que ter plano detalhado, cada item, para que você possa analisar. Não é o caso disso aqui, evidentemente. Mas pode ser que, em algum momento, haja conta de chegada. As pessoas jogam vários itens e começam a adequar. Coisa que o tribunal, através da sua informática, da sua parte técnica, já tem afastado. Então, apenas chamando atenção, eu voto pela regularidade, conforme já dito no voto. Perdão, estava com o microfone mudo. Em discussão, em votação, aprovado. Agora também, presidente, itens 11 e 12, com essa Vossa Excelência. Perfeitamente.
Em exame, tive o contrato já julgado regular pelo esse tribunal, cuja finalidade foi prorrogar o prazo de entrega de item e, assim, acompanhamento da execução do objeto. A fiscalização verificou que o aditivo foi firmado após término da vigência do contrato e contraria os prazos estabelecidos no próprio contrato e que também vai contra o artigo 41, caput 54 da Lei Federal 8666 de 93. O TFE entendeu que a irregularidade poderia ser relevada, em razão da natureza do negócio jurídico, classificada como obrigação por escopo, adstrita ao cumprimento da obrigação, e não ao termo da vigência contratual. Nesse tipo de contas, teve ciência regular, relatório. De fato, presidente, nesse caso, considerando que o exame trata do contrato de escopo, em que a extinção natural da vença, o cumprimento integral do objeto, eu acompanho a conduta TFE para, nesse caso, da regularidade do debitamento, bem como pela regularidade da companhia de execução contratual. Eu voto. Está em discussão. Em votação, aprovado. Cuida os autos da prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria de Estado do Direito da Pessoa com Deficiência, a entidade Abaçaí Cultura e Arte, em 2016, por meio de contrato de gestão. Opinou TFE pela regularidade, pelo IPC previsto regular. As inconsistências, senhor presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores, que foram apontadas pela fiscalização, foram devidamente esclarecidas pelas partes durante a instrução do processo, razão pela qual acompanha e vota pela regularidade e aprovação da aplicação dos recursos. Eu voto. Está em discussão. Em votação, aprovado. Trata-se agora de embargo de declaração opostas pelo douto Ministério de Contas em face dessa colheita da segunda Câmara, que julgou regular o contrato entre a Secretaria de Administração Penitenciária com a empresa Spacecom Monitoramento, pensado no termo artigo 24, inciso 9 da Lei 866 de 93. Para o embargante, houve omissão e contradição no arresto hora embargado. Recurso, temos ele com esse, presidente. Conhecido. No caso, com todo respeito, não visualizo contrariedade, uma vez que a frase após regular procedimento licitatório não faz referência ao julgamento do pregão por esse tribunal, nem do primeiro contrato que foi rescindido, mas se reporta ao rito processual adotado pela Secretaria da Administração Penitenciária. Isso porque as falhas que determinaram o julgamento pela irregularidade situaram-se exclusivamente na qualidade dos equipamentos apresentados pela primeira contratada, que acabou culminando com a rescisão do contrato. Ou seja, o contrato foi rescindido. Não obstante uma licitação julgada irregular, via de regra ensejar a irregularidade do consequente contrato, o caso revela uma situação particular. Com efeito, a contratação da segunda colocada fez sanar o problema, não havendo falha no procedimento licitatório com força para contaminar o segundo ajuste, bem como não atribuiu qualquer prejuízo às empresas que participaram da licitação. Reprovar a despesa de licitação e o segundo ajuste em decorrência do erro havido na primeira contratação, no meu ponto de vista, seria excessivo, custoso e prejudicial ao interesse público, bem como acabaria por condenar a Secretaria de Administração Penitenciária por ato sem uma falha objetiva, assim, com os esclarecimentos acima que tratam de correção de erro material, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para o fim de sanear a omissão suscitada pelo Ministério de Contas. Eu voto. O provimento parcial, portanto, em discussão, em votação, aprovado. A palavra assim segue para o conselheiro Alexandre Figueiredo Sarquis, que relatará o item 15. Agradeço, senhor presidente. No item 15, embargos de declaração oposto
opostos pela Fundação Ítalo-Brasileira de Ciência, Tecnologia e Ensino, Fundação Galileu, em face de acórdão que julgou irregulares a prestação de contas. A embargante considera que o acórdão foi omisso em relação às circunstâncias demonstradas na instrução processual. PFM e PC opinaram pela rejeição. Em preliminar, conheço, senhor presidente. Conhecido. No mérito, acompanho a instrução e voto pela rejeição dos embargos. Na rejeição dos embargos, o voto está em discussão. Em votação, aprovado. Encerramos assim a matéria constante da sessão estadual de nossa ordem do dia. Os nossos agradecimentos, cumprimentos ao doutor Karim Feres, muito digno procurador de Estado oficiante. Bom dia, doutor Karim. Bom dia a todos, bom trabalho em continuação. Muito bem, na sessão municipal, conforme adiantei no início dos trabalhos, a primeira sustentação foi requerida para os itens 34 a 37. Eu peço ao conselheiro Dimas Ramalho que formalize, então, a retirada de pauta destes processos. Sem dúvida, presidente. Foi retirada de pauta para algumas providências, retornando ao gabinete. Itens 34 a 37. 34 a 37, portanto, retornam ao gabinete do senhor relator. Com isso, a sustentação subsequente é a do item 88. Já vejo que o eminente advogado, o doutor Vladimir de Matos, está presente em nossa sala. Cumprimento Vossa Excelência, seja sempre muito bem-vindo, doutor Vladimir. A palavra é do conselheiro Alexandre Sarquis para o relatório. Em primeiro lugar, cumprimento o doutor Vladimir, digníssimo defensor, e passo a uma síntese dos autos. Relato que está em exame recurso ordinário interposto por José Antônio Pedretti, ex-prefeito de Dracena, em face de sentença que tratou da cessão de professores admitidos em caráter temporário a entidades do terceiro setor, Associação de Proteção à Infância e ao Adolescente de Dracena e a APAI de Dracena. O julgador singular decidiu-se pela irregularidade da matéria por considerar a caracterização de terceirização de mão de obra. Ressaltou que o fato das entidades prestarem essencial serviço público ao município não desobriga de seguir os ditames legais, nem de exigir o mesmo daqueles destinatários de repasses públicos municipais. Inconformado, o recorrente apresenta alegações, contratações temporárias visaram socorrer as entidades e foram precedidas de processo seletivo simplificado. Além disso, enfatizou que as crianças pertenciam à rede municipal de ensino devidamente matriculadas e inseridas na Prodesp, recebendo recursos do governo estadual, federal e municipal. Ministério Público de Contas e a Secretaria Diretoria-Geral, ambas manifestaram-se pelo conhecimento e pelo não provimento. Essa é a síntese do essencial. A palavra é da defesa, doutor Vladimir, pelo prazo regimental. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, eminente conselheiro Renato Martins Costa, excelentíssimo conselheiro eminente doutor Dimas Ramalho, excelentíssimo senhor relator, eminente conselheiro Alexandre Sarquis, e também a minha saudação aos nobres procuradores, doutores Karim e Celso. Falo em nome da defesa do ex-prefeito de Dracena, José Antônio Pedretti, através do qual saúdo vossas excelências nessa sessão virtual. Gostaria apenas de reforçar a questão das contratações temporárias. Foram feitas, como já bem pontuado pelo nobre relator, para a contratação de professores da APAI e de uma creche chamada APMIAD. Na verdade, é uma ONG. Essa creche existe na cidade há cerca de 40 anos, existia, né? Porque nessa gestão ela foi fechada por vários problemas que, inclusive, devem tramitar em processos nesse secretário de tribunal. E frisar que o processo seletivo simplificado, nos dois casos, teve autorização do Poder Legislativo local. A Câmara de Vereadores autorizou. No caso da APAI,
essas contratações temporárias vinham ocorrendo há mais de 10 anos. Isso, evidentemente, não é justificativa para, com todo respeito, continuar na irregularidade apontada pelo tribunal. Tanto que o ex-prefeito José Antônio Pedretti, assim que apontado, ele cessou essa prática. E no caso da creche APEMIAD também, isso vinha ocorrendo há mais de 10 anos também. Ou seja, não era uma novidade no município e não resultou, na prática, em nenhum dano ao erário. Não houve má-fé, evidentemente, e entendemos, com todo respeito às opiniões contrárias, inclusive desse egresso tribunal, que foi cumprido, sim, o que preceitua o artigo 37, 9º da Constituição Federal. Ou seja, em nenhum momento houve lesão ao erário, não teve prejuízo nenhum, ao contrário. Se os professores, por exemplo, da APEMIAD, que é essa creche que atendia cerca de 120 crianças, e foi fechada no início desse ano, se tivesse havido, né, o concurso para os professores ali, eles estariam hoje adidos, né, porque a creche foi fechada, enfim, por outros motivos, e ela atendia cerca de 120 crianças de 0 a 4 anos. Ou seja, o interesse público é inegável nesse caso, e igualmente também no caso das APAES. Então, é só isso que eu gostaria de, em nome da defesa, salientar, né? Dizer que não houve, reiterar que não houve prejuízo ao erário, não houve má-fé, e mais que isso, o prefeito, assim que houve o apontamento, ele deixou de fazer essas contratações temporárias, embora isso vinha no caso da APAE, há mais de 10 anos, e da creche APEMIAD também. Agradeço a atenção dos senhores e peço que o recurso seja provido para aprovação das contas. Muito obrigado. O tribunal que agradece e cumprimenta a sustentação de Vossa Excelência. Retorno a palavra ao conselheiro Alexandre Sarquis. Senhor presidente, senhor conselheiro, a defesa traz argumentos, bons argumentos, dá muito o que pensar, então eu peço a retorno dos autos ao gabinete. Perfeitamente. O processo do item 88 retorna ao gabinete do senhor relator. Muito obrigado, doutor Vladimir. Um bom dia ao senhor. Retomamos, então, senhores conselheiros, o andamento normal da pauta de trabalhos. Sessão municipal, relato em conjunto, itens 16 e 17, são as contas das câmaras municipais de Analândia e de Marabá Paulista, ambas de 2018. Instrução converge pela regularidade, os meus votos acompanham. Estão em discussão, em votação, aprovados. 18, Câmara Municipal de Pedra Bela, 2018, SDG pela aprovação, MPC pela irregularidade. A fiscalização impugnou despesas realizadas no exercício de 2018 com prestação de serviços de assessoria jurídica em favor de advogado. De minha parte, tenho defendido especificamente em relação à terceirização dos serviços jurídicos que a questão situa-se em alçada discricionária, sendo necessária apenas a comprovação da viabilidade econômica da contratação, o que foi demonstrado nos argumentos defensórios. A reforçar a regularidade da matéria, foi dado provimento ao recurso ordinário interposto pela Câmara de Pedra Bela no exercício 2017, PC 18862, na sessão plenária de 8 de julho passado, voto do conselheiro Sidney Beraldo, considerando regular a contratação de serviços de assessoria jurídica. Por fim, acolho os argumentos da defesa e afasto o apontamento relativo à falta de atribuições de chefia, direção e assessoria ao único cargo comissionado ocupado na Câmara, de diretor de secretaria. No entanto, recomendo a necessidade de regularização do nível de escolaridade superior para o ocupante do referido cargo. Com o SDG, voto pela regularidade com ressalvas e recomendações. Senhores conselheiros, a questão da Procuradoria de Câmaras Municipais, especialmente em municípios de pequeno porte, como é o caso de Pedra Bela, me parece, inclusive, suportada pelos últimos entendimentos que o Supremo Tribunal Federal tem adotado sobre essa questão, né, de reconhecer que não há
essa verticalização de obrigações de procuradorias específicas, especialmente em face da organização municipal. Nesse sentido, é o meu voto. Está em discussão? Senhor presidente. Conselheiro Sarquis. Só para aplaudir o voto de Vossa Excelência, entendo perfeitamente como Vossa Excelência, e para chamar a atenção do veto 1 de 2020, nem recentíssimo, nem foi publicado como lei ainda, mas já foi derrubado o veto do senhor presidente, declarando a natureza técnica e singular dos serviços prestados por advogados e por profissionais de contabilidade, justamente para esse efeito, e que altera o Estatuto da OAB e outras leis. Portanto, acompanho e é um bom direcionamento para as câmaras menores, como bem assinalou Vossa Excelência. Acompanho Vossa Excelência também, presidente, se me permite. E claro, senhor Dimas. Excelente direcionamento também, como disse o conselheiro Sarquis, ressaltando também que a Câmara tem um funcionário. Um funcionário. Ou seja... Exatamente. Exatamente. Também é um dado a se ressaltar para que outras câmaras equivalentes olhem nesse exemplo. Né? Um funcionário que está funcionando, está botando leis. Então, Vossa Excelência dá um norte importante, mas eu queria ressaltar essa questão. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto. O item 19, senhores conselheiros, são as contas de 2016 da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra. Os senhores advogados solicitaram adiamento por uma sessão para aparelhar a sustentação oral. Eu defiro, retiro de pauta, porém com reinclusão automática, portanto, na próxima sessão do item 19. Item 20, Câmara Municipal de Lençóis Paulista, contas de 2018. SDG pela regularidade, MPC pela irregularidade. Os números gerais da Câmara são bons. A defesa apresentou esclarecimentos ou informou a adoção de medidas corretivas em relação a grande parte dos apontamentos efetivados durante a instrução. Em relação ao reajuste geral anual, eu acolho o posicionamento da SDG, relevando a questão, vez que foi amparado pela Lei Municipal 5096 de 18, bem como que todos os índices constitucionais legais foram devidamente cumpridos. No que tange ao quadro de pessoal, afasto o apontamento de que os cargos de assessor parlamentar e assessor legislativo não possuem atribuições condizentes com o artigo 37.5 da Constituição Federal, tendo em vista que a matéria foi considerada regular pelo douto Ministério Público do Estado de São Paulo no âmbito de inquérito civil. Cabe lembrar que referido inquérito foi instaurado em face da determinação exarada por esta Corte nos autos do TC 850-15, que abrigou as contas do exercício 2015 daquela Câmara Municipal. Não obstante, é de se formular a advertência para que sejam definidos requisitos de escolaridade compatíveis, bem como seja melhorado o controle das horas extras da edilidade. Eu acompanho a SDG, voto pela regularidade com ressalvas e recomendações. Em discussão. Em votação, aprovado. 21. Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul, contas de 2018. A TJ Econômica, Jurídica e Chefia, pela emissão de parecer favorável. MPC, parecer desfavorável. O processo integrou a pauta desta Câmara na sessão de 23 de junho passado, oportunidade em que produziram sustentação oral, tanto o eminente advogado da Prefeitura quanto a eminente representante do Ministério Público na oportunidade. Números gerais da Prefeitura são bons, a execução orçamentária foi superavitária. O principal entrave à aprovação das contas cingiu-se ao parcelamento dos aportes financeiros para a cobertura de déficit previdenciário atuarial, dos quais o montante de R$ 5.041.000 foi objeto de parcelamento. Embora tal operação não esteja abarcada pela medida provisória 333/17, considerando a boa ordem das presentes contas, bem como o fato de o parcelamento ter sido firmado dentro do exercício, tenho que a falha possa ser relevada.
Apenas a título argumentativo, caso a municipalidade tivesse transferido os aportes financeiros ao regime próprio dentro do exercício, a execução orçamentária teria resultado deficitária em 5.040.000, sendo parcialmente amparada pelo superávit financeiro advindo do exercício anterior. Em tal cenário, o déficit financeiro totalizaria 3.856.000, representando 13,43 dias de arrecadação, portanto, dentro dos critérios que temos entendido como razoáveis para recomendações apenas. Por fim, acolho as justificativas apresentadas no sentido da desconsideração das despesas relativas à Fundação Municipal de Educação na apuração de índice laboral, tendo em vista sua autonomia financeira e ausência de repasses municipais nos exatos moldes de decisão já exarada no TC 6747 de 2016. Assim, acompanho a TJ e voto pela emissão de parecer favorável com recomendações. Em discussão. Em votação, aprovado. 22, Prefeitura Municipal de Guatapará, contas de 2018. Regularmente notificado, o chefe do Executivo deixou o prazo de defesa fixado transcorrer em aberto, o que levou toda a instrução a concluir pela emissão de parecer desfavorável. Eu me permito passar diretamente à conclusão e votar pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura. Em discussão. Em votação, aprovado. 23, Prefeitura Municipal de Martinópolis, contas de 2018. Também aqui há convergência instrutória no sentido da irregularidade. E temos no exercício em apreço que o resultado orçamentário foi deficitário em 2.727.000, equivalente a 3,62%, o qual não encontrou amparo no resultado financeiro igualmente negativo do exercício anterior, no valor de 113.000. A fiscalização apontou que o município foi alertado por 7 vezes sobre o descompasso entre receitas e despesas e, mesmo assim, não providenciou a contenção dos gastos não obrigatórios e adiáveis. A pior ocorrida no resultado financeiro do Executivo contribuiu para o desequilíbrio das contas, correspondente ao aumento muito expressivo de 2.164% do exercício de 18 em relação a 17. Além do que, segundo a fiscalização, os resultados fiscais são fictícios e não demonstraram a real situação deficitária, tanto orçamentária quanto financeira do órgão, haja vista o comprometimento do orçamento de 19 com despesas assumidas em exercícios anteriores. No tocante ao endividamento, ao final do exercício, o município não possuía liquidez para saldar seus compromissos. Houve, igualmente, aumento da dívida de longo prazo e excessivas alterações orçamentárias. A Prefeitura também não recolheu as contribuições relativas ao INSS das competências de novembro, dezembro e 13º salário. Eu encurto razões e, com a instrução, voto pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura de Martinópolis, com recomendações. Está em discussão. Em votação, aprovado. 24, Prefeitura Municipal de Rubinéia, contas de 2018. Igualmente, convergência instrutória no sentido da emissão de parecer desfavorável. E não há como dissentir das unânimes manifestações, uma vez que o conjunto de falhas, especialmente aquelas relacionadas à extrapolação dos gastos com pessoal, à execução orçamentária financeira e à falta de recolhimento de encargos sociais, comprometem por completo a boa ordem da matéria. Voto pela emissão de parecer desfavorável com recomendações e determinações. Em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto, 25 e 26 a 29. 25, embargos de declaração, interpostos contra acórdão que negou provimento a recurso ordinário em prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Cunha ao Instituto GEPROM no exercício de 2015. Embarga o GEPROM.
E 26 a 29 são embargos de declarações interpostos quando a decisão que negou provimento a recurso ordinário em matéria contratual da Prefeitura de Buritama, objetivando a construção de prédio para a delegacia de polícia. Eu conheço dos embargos, porém os rejeito, tendo em vista o seu caráter exclusivamente infringente, senhores conselheiros. Votos estão em discussão. Em votação, aprovados. Item 30, eu vou retirar de pauta, retornando ao gabinete. A matéria em discussão aqui é idêntica a um processo em que, em sessão anterior, o conselheiro Alexandre Sarquis pediu vista. É uma discussão em relação ao enquadramento, não é, enquadramento jurídico, legal, de decisão pela irregularidade. Então, enquanto a gente não decidir aquela matéria, é melhor não voltarmos a discuti-la, né? Senhor presidente. Diga, conselheiro Sarquis. Quanto a esse item, dado o tempo, né, de ter analisado o item anterior, e como o arrazoado é essencialmente o mesmo, eu elaborei um voto vista, né? Inclusive, posso encaminhá-lo a Vossa Excelência. Se for a opção de Vossa Excelência... Em relação ao 30? Em relação ao 30? Em relação a esse mesmo. Aí, Vossa Excelência concorda ou diverge da minha posição? Divirjo. Então, é melhor a gente deixar, então, Eu vou reincluir automaticamente, então, já que Vossa Excelência tem uma posição pronta para o assunto, pois não. Eu reincluo na próxima sessão e aí podemos ampliar esse debate. Pois não. Todos de acordo? Sim. Então, o item 30, ao invés de retornar ao gabinete, fica reincluído automaticamente para a próxima sessão. Aproveito para antecipar a Vossa Excelência também o voto vista e a gente pode aprofundar o debate. Perfeitamente. Se Vossa Excelência fizer esse favor, podemos entrar com o assunto mais bem esquadrinhado. Muito obrigado, hein? Recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares. Pregão presencial, contrato, execução contratual. Prefeitura de Leme. Objeto, prestação de consultoria técnica especializada em algumas áreas. São recorrentes a Prefeitura e o seu secretário municipal de Obras e Planejamento Urbano. A instrução é de SDG e é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Infere-se da leitura do recurso ordinário que os interessados limitaram-se a requerer a reforma da sentença combatida por meio de dispositivo legal de norma que trata do regramento geral do ordenamento jurídico brasileiro, qual seja a LINDB, deixando de trazer qualquer esclarecimento relativo ao caso concreto. Eu acompanho a SDG e nego o provimento. Em discussão. Em votação, aprovado. 32, recurso ordinário, interposto contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados em 2016 pela Prefeitura Municipal de Salto, à Associação Comercial e Industrial Local. Recorre à Prefeitura. A instrução também é de SDG e, igualmente, aqui é pelo não provimento. Conheço em preliminar, conhecido. Mantenho a censura de primeira instância que recaíra sobre o direcionamento dos repasses com o intuito de contratar indiretamente o fornecimento de materiais escolares sem licitação. De fato, através da sistemática adotada, a Prefeitura transferiu recursos à entidade beneficiária, a qual, por sua vez, distribuirá Vale Educação aos beneficiários para aquisição de materiais no comércio local, de modo a beneficiar as empresas da região. Ademais, reputo que aqui ocorreu a intermediação vedada pela jurisprudência desta Corte, descaracterizando a hipótese de celebração de convênio, porquanto a instituição que recebeu os recursos servir apenas como mera agenciadora de valores. Prevalece, portanto, resposta à consulta que esta Corte já fizera lá em tempos atrás, cujo excerto do voto condutor transcrevi no voto. Reproduzo. Não é possível substituir-se kits escolares por Vale Educação consistente de um auxílio em pecúnia dado ao pai ou ao responsável pelo aluno, sendo vedado ao município transferir à família do aluno a responsabilidade que lhe cabe de instrumentalizar o educando com material apropriado para os seus estudos. Voto do eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini, aprovado em nosso plenário em consulta cujo teor está vigente.
Assim, acompanho o SDG, nego o provimento ao recurso e reafirmo as determinações efetivadas em primeira instância. Em discussão. Em votação, aprovado. 33, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular a execução contratual, matéria de interesse da Prefeitura de Maracaí, objetivando prestação de serviços de consultoria. Recorre a ex-prefeita. SDG é pelo não provimento. Conheça em preliminar. Conhecido. Documentação que embasou a sentença recorrida comprovar apenas os trabalhos de assessoria na formulação de leis e assinatura e prestação de contas de convênios. Por outro lado, a nova documentação encartada aos autos com as razões de recurso, dentre outros serviços, abarcou a realização de assessorias nas áreas de gestão dos órgãos municipais e sistema tributário, formulação de lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias e plano plurianual e acompanhamento de gastos com saúde e educação. De fato, considero que o novo escopo das atividades desenvolvidas de caráter visivelmente mais abrangente acaba por se amoldar às disposições vigentes no ajuste inicial. Voto pelo provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Último processo ao meu encargo? Não, este foi o último. O próximo é uma vista no 94 do conselheiro Sarquis. Então, encerrada a minha participação na sessão municipal, palavra retorna ao conselheiro Dimas Ramalho para os itens 38 e seguintes. Senhor presidente, eu vou retirar os itens 38 a 43, mas por reclusão automática, presidente. Perfeitamente. 38 a 43, retirados da pauta de hoje, com reinclusão na próxima sessão. Agora, Câmara de Vossa Excelência, 44 a 47, presidente. Perfeitamente. É um contrato, termos aditivos e a própria execução contratual de um ajuste firmado entre a Prefeitura do Leme e a construtora Telos Limitada, visando a execução do serviço de aterro sanitário, a recuperação desse aterro sanitário. A despesa da licitação recebeu o registro de irregularidade da fiscalização, sobre os quais os interessados apresentaram justificativas. O Ministério Público de Contas teve ciência nos termos regimentais. SDG, após a análise, opinou pela irregularidade de todo o processado. Faça agora, após o relatório. As próprias justificativas e documentos relativos à dispensa revelam que, desde 2012, a CETESB, em virtude da precariedade do aterro sanitário municipal, veja, 2012, já vinha cobrando providências da Prefeitura, que, mesmo assim, permaneceu sem tomar iniciativa, resultando na aplicação de várias penalidades por parte do citado órgão ambiental e também culminando na interdição temporária do local em outubro de 2016. Ocorre, senhor presidente, senhor conselheiro, que a contratação analisada foi firmada somente em 12 de 4 de 2017. Fica evidenciado, portanto, que a contratação direta não decorreu em situação inédita, imprevisível ou emergencial que justificasse a dispensa de licitação nos termos previstos no artigo 24, 4 da Lei 8666 de 93. Além disso, como muito bem apontado pelo SDG, quanto às alterações promovidas pelos termos aditivos, não restou justificada a exclusão dos itens constantes da planilha orçamentária, e muito menos a inclusão em contrapartida de serviços que não foram previstos inicialmente, o que reforça a ideia de que não houve planejamento adequado por parte da administração municipal. Agrava ainda o quadro a ausência de demonstração de que o preço contratado era compatível com os praticados no mercado na época. Ou seja, não há nos autos nada que indique a compatibilidade dos preços com aqueles que, em tese, estavam sendo praticados no mercado da época. Por fim,
na execução contratual, não há como aferir o que efetivamente foi executado, visto que o organograma físico-financeiro também não discriminou o serviço. Diante disso tudo, eu voto pela irregularidade da dispensa de licitação, do contrato, termos aditivos, execução contratual, e aplico multa responsável de 160 UFESPs. São os votos, presidente. Estão em discussão? Em votação, aprovados. Com a anuência de Vossa Excelência, também trago para voto os itens 48 a 52 da pauta. Pois não. Tomada de preço, contrato, termo de editamento e reserva contratual firmado entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto, o SAAI de Salto, e a empresa Eletrotécnica Santa Amaro Limitada, para aquisição de conjunto moto-bombas para direcionamento, serviço de instalação e adequação hidráulica na elevatória de água bruta Piraí. A TJ, pela irregularidade, MPC no termo regimentais do relatório, passa ao voto. O primeiro aspecto questionado está na compatibilidade dos preços contratados com os praticados no mercado. Os serviços relativos ao item 5, que é mão de obra, instalação e mobilização de equipamentos, foram cotados de forma global. Não houve demonstração da composição e detalhamento do custo unitário. Mais ainda, verificou a ocorrência de lapso temporal de mais de 7 meses entre a elaboração do orçamento e a abertura do certame licitatório. É também irregular o item 7.7.1 do edital, que traz excesso de rigor e formalismo ao certame, que acabou por ensejar a inabilitação de uma das duas proponentes. Acolho, portanto, manifestação e fiscalização da TJ e voto pela irregularidade da licitação do contrato, por termos aditivos, com esta execução contratual, e determina a aplicação da multa nos termos legais ao senhor Pércio Augusto de Paula em 200 UFESPs. Eu voto, presidente. Está em discussão? Em votação, aprovado. Exame, acompanhamento de execução contratual de ajuste, já julgado regular por esta segunda Câmara, e a Prefeitura de Rafar e o Alto Posto Pio 12, Capivari, para fornecimento de combustíveis. A fiscalização não apontou qualquer irregularidade. MPC, Tendência Regimental, relatório passa ao voto. O contrato originário tem vigência de 1 ano e o recebimento do objeto de forma fracionada por atestado por responsável, sendo que as correspondentes despesas foram empenhadas, liquidadas e pagas. Por ocasião do acompanhamento, a fiscalização ainda verificou irregularidade com base nos relatórios de consumo emitidos pela contratada e nos controles existentes no órgão municipal. Diante disso, voto pelo conhecimento e execução do contrato em exame. É o voto, presidente. Está em discussão? Em votação, aprovado. Agora, com a anuência de Vossa Excelência, também em conjunto, itens 54 a 57 da pauta. Perfeitamente. Então, temos editivos, número 1 a número 4, 2018, do convênio entre a Prefeitura de Serquilho e a Santa Casa de Misericórdia, objetivando o gerenciamento e execução dos programas estratégicos do município. Registro que o referido convênio fora julgado irregular pela segunda Câmara, cuja decisão recebeu ratificação do egrégio plenário desse tribunal. Para o R9, todos os aditamentos estariam corrompidos decorrendo do princípio da seriedade. Além disso, nos 3 primeiros aditivos não há justificativa suficiente. MPC também se manifesta após análise pela irregularidade de toda a matéria. O relatório passou ao voto. De fato, as justificativas apresentadas em razão dos aditivos, além de não serem suficientes para autorizar sua celebração, reforçam o julgamento da irregularidade da justiça inicial e também a aplicação do princípio da acessoriedade,
uma vez que, novamente, não trouxeram planilhas de custos detalhados que pudesse fundamentar os valores da ditadas. Tanto exposto, acompanha a fiscalização do IPC, voto pela irregularidade dos termos eletivos de exames. São os votos. Em discussão. Em votação, aprovado. Com a permissão de Vossa Excelência, também em conjunto, item 58 a 60. Pois não. Acompanhamento de execução do contrato celebrado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e o consórcio MHA Fiorentini. Também termo de editamento e termo de recebimento definitivo. A licitação do originário já foram julgados irregulares pela segunda Câmara, inclusive com aplicação de multa ao responsável. Nessa oportunidade, a quarta diretoria de fiscalização concluiu a instrução após 3 procedimentos de verificação, identificando somente uma falha relacionada à falta de retenção de 2 notas fiscais, que, entretanto, foi posteriormente saneado, bem como cumprido integralmente o quanto pactuado. Quanto aos aditamentos, não houve registro de irregularidades, MPC e regimentais. Passa ao voto. A fiscalização do processo de exame concluiu sem anotação de qualquer falha, propondo, ao final, conhecimento do termo de recebimento definitivo proposta que acolho. Mesma sorte, não merece 2 termos de editamento, tendo visto que a matéria principal já foi julgada irregular. Diante disso, voto pela irregularidade dos termos de editamento entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e o consórcio MHA Fiorentini, e com esse acompanhamento da execução contratual e do termo de recebimento definitivo. Eu voto, presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Próximo item, presidente, que é Prefeitura Municipal de Ibirarema, item 61, eu retiro com reclusão, presidente. Perfeitamente. Item 61, retirado com reinclusão na próxima sessão. Agora, por serem itens correlatos, eu trago para julgamento, senhor presidente, os itens 62 e 63 em conjunto. Pois não. Concorrência, contrato e aditivo entre a Prefeitura de Severina e Merne Serviço de Ensino Limitada, para implementação de serviço de ensino composto natural didático para alunos e professores da rede pública municipal. A fiscalização não apontou irregularidades, a TJ analisou e também conclui pela regularidade. O IPC temos regimentado o relatório para seu voto. Conforme o relatório e votos pelas Vossas Excelências, todas as que analisaram o processo, os autos desse contrato, indicam pela regularidade. Portanto, acolho a manifestação de fiscalização da TJ e voto pela regularidade da licitação do contrato do termo de editamento do exame. São os votos. Em discussão. Em votação, aprovado. Agora, é uma dispensa de licitação com base no inciso 4º do artigo 24 da Lei 8.666 de 93 e contrato celebrado entre Expresso Brasil, Via Brasil Locadora de Veículos Limitada, para a prestação de serviços de transportes com veículos acessíveis para alunos com deficiência física, cadeirantes, matriculados nas escolas de rede municipal de ensino. MPC, vista regimental, relatório para seu voto. Considerando que o serviço de transporte municipal de alunos convencionais acessíveis são essenciais, contínuos e, portanto, previsíveis, e entendo que não está caracterizado a emergência disposta no inciso 4º do artigo 24 da Lei 8.666 de 93. Mas registro, todavia, que os documentos trazidos pela defesa justificam o preço e a escolha da empresa. Voto, no entanto, pelos termos que eu anotei, pela irregularidade de dispensação do contrato. Eu voto. Em discussão. Em votação, aprovado. Presidente, dispensa a licitação do corrente contrato celebrado entre a Prefeitura de Ribeirão Bonito e Persa a Construção de Limpeza Limitada pelo valor de R$ 141.493,33, prazo inicial de 90 dias para serviço de limpeza urbana, MPC, tendo em vista regimental. Primeiramente, no mérito, presidente, conselheiro,
relator, não está caracterizada a emergência de forma a autorizar um ato excepcional, lastreado no inciso 4º, artigo 24 da Lei 8.6 de 93. Uma vez que serviços de limpeza urbana, como só é acontecer, são essenciais, contínuos e, portanto, plenamente previsíveis. Além disso, não foi apresentada documentação comprobatória efetiva que pudesse justificar a escolha da empresa contratada e a compatibilidade dos preços ajustados com aqueles praticados no mercado, conforme exigido no inciso 2, 3 do artigo 26 da Lei 8.6 de 93. Vejam, senhores conselheiros, esse deve ser o terceiro contrato que nós estamos analisando e não há justificativa dos preços praticados no mercado. Os dois termos aditivos, por sua vez, estão comprometidos pela irregularidade constantes. Voto pelas irregularidades de licitação do contrato dos termos aditivos em exame. Todavia, deixo de aplicar multa, senhor presidente, devido ao oferecimento do senhor prefeito. Então, eu vou. Está em discussão? Em votação, aprovado. 66 a 70, eu retiro, voltando ao gabinete, presidente. 66 a 70, retirado de pauta com retorno ao gabinete do senhor relator. Agora, palavra. Agora, senhor presidente, são embargo de declaração oposta pela Prefeitura de Leme, em face do acordo que, no seu entender, apresenta deliberação em contrariedade ao decidido pelo Egrégio Plenário que lhe deu provimento de recurso, emitindo parecer favorável das contas de 2017. Esse é o relatório. Por esse tempo dele conheço, presidente. Conhecido. No mérito, não há contradição ou erro material que possa demandar uma correção da decisão questionada. Com efeito, determinei a republicação do acordo ora questionado, promovendo as correções necessárias, fazendo constar na parte dispositiva que o plenário, na verdade, negou provimento ao exame. Diante disso, meu voto rejeita os embargos declaratórios. Em discussão. Em votação, aprovado. Palavra para os itens 72 e seguintes, os itens finais, retorna ao conselheiro Alexandre Sarquis. Agradeço, senhor presidente. Inicio com os itens 72 a 76 em conjunto. Pois não. Tramitam em conjunto. Pregão, contrato, termos aditivos, execução contratual e termo de encerramento. O ajuste foi celebrado entre a Prefeitura de Santana, de Parnaíba, e a empresa Trivale Administração para agenciamento da frota em implantação e operação de sistema informatizado. A fiscalização apontou a ausência de apresentação de pesquisa de preços por valor de mercado, ausência de demonstração do cálculo de valor estimado. Também os termos aditivos revelaram impropriedades em sua orçamentação. Com relação à execução contratual, e acredito, senhores conselheiros, que aqui reside a irregularidade de maior gravidade, houve diversos apontamentos, dentre os quais se destaca o descumprimento do próprio memorial descritivo. Ademais, foi descumprida a cláusula de encaminhamento para os locais mais próximos, tendo-se verificado uma preferência por contratar os estabelecimentos que pagavam o maior valor de taxa de credenciamento à contratada. Meu voto já foi disponibilizado, as irregularidades são de gravidade, as falhas apontadas pela fiscalização revestem-se dessa gravidade e não foram objeto de explicação satisfatória. Em curtas razões, voto pela irregularidade da matéria, conhecimento apenas do termo de encerramento, proponho a aplicação de multa que estipulo no equivalente pecuniário de 300 UFESPs ao responsável, senhor Elvis Leonardo César, e determino a remessa de cópias dos autos ao Ministério Público do Estado. Esse é o voto. Está em discussão? Em votação, aprovado. Senhor presidente, 77 e 78 também tramitam em conjunto. Pois não. É dispensa de licitação e decorrente contrato entre a Prefeitura de Piracicaba e a empresa Silcom Ambiental para serviços de coleta, destinação de resíduos sólidos dos serviços de saúde. A fiscalização opinou pela irregularidade da matéria, por entender que a situação emergencial decorreu de falta de ação da própria Prefeitura.
Há um quadro que reproduzo no voto, senhores conselheiros, demonstrando que os editais para licitar o serviço foram objeto de sucessivas reedições, de novas versões, e quase sempre eram objeto de representação administrativa ou então em sede de exame prévio de edital. Entre as versões do edital, intervalos de vários meses foram produzidos, criando situação propícia tanto à prorrogação indevida do contrato, que inicialmente era vigente com ATT ambiental, como depois as sucessivas contratações emergenciais com a empresa Silcom. Também foram apontadas falhas relativas à execução contratual. Meu voto já foi antecipado, o cenário apresentado pelos autos demonstra que a situação emergencial não estava configurada, na medida em que foi produzida pela própria administração. Voto pela irregularidade da dispensa do contrato e da execução contratual, proponho a aplicação de multa no valor de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão. Está em discussão. Em votação, aprovado. No item 79, são contas anuais da Câmara de Jardinópolis, exercício de 2018. Foi apontada uma única ocorrência que foi objeto de justificativas. MPC pela regularidade. Meu voto acompanha pela regularidade da matéria, senhor presidente. Em discussão. Em votação, aprovado. Reúno os votos de 80 a 83 prefeituras de Monte Aprazível, Dracena, Jacareí, São José do Rio Preto, senhor presidente. Pois não, perfeitamente. Todas do exercício de 2018. A assessoria técnica considerou que todas as contas podem ser aprovadas. O Parquê de Contas opôs-se somente à aprovação das contas de Monte Aprazível e Jacareí, manifestando-se favoravelmente quanto às demais. Conforme votos previamente disponibilizados, os principais índices legais e constitucionais foram respeitados e as falhas apontadas no curso da instrução podem ser encaminhadas como recomendações. Sublinho, entretanto, senhor presidente, que a crítica do Ministério Público quanto às contas de Jacareí é relevante e eu diria ainda que faz parte da cruzada da excelentíssima senhora procuradora Hélida Graziani Pinto em favor da educação. Chegou à minha atenção hoje, que pela manhã, que o Pretório Excelso decretou a procedência da ADI 5719, mais um triunfo de Sua Excelência, pois animado na doutrina de Sua Excelência com relação aos gastos de educação. Fato a parabenizar, o que eu faço aqui. O senhor prefeito de Jacareí, no entanto, viu por bem aduzir longo arrazoado, se defendendo dos argumentos da senhora procuradora e logrou sucesso. Comprovou que o déficit de vagas, que de fato existia em creches e na educação infantil, é tema que ocupou a primeira ordem de suas preocupações e foi cuidado e a contento nos exercícios subsequentes. Ainda fez notícia nos autos de entrega de creches, de salas de aula de ensino infantil em 2019 e 2020, reduzindo grandemente o déficit que havia sido censurado. Quanto ao FGTS para cargos comissionados, ainda no caso de Jacareí, considero que aqueles vinculados ao regime estatutário não são destinatários do benefício. Encurto razões, como adiantei o voto pela emissão de parecer favorável em todos os casos. Os votos estão em discussão. Em votação, aprovados. Reúno os itens 84 e 85. Pois não. Contas de Buri e de Poá. Nas contas de Buri, as falhas estão no desequilíbrio fiscal e na falta de recolhimento dos encargos sociais. Já quanto a Poá, não foi cumprido 25% previsto para despesas em ensino, infringindo o mandamento constitucional. Diante de tal cenário, a instrução colimou-se pela opinião de parecer desfavorável. Meus votos acompanham essa instrução e opinam pela emissão de parecer desfavorável às contas. O voto está em discussão. Em votação, aprovados os votos. No item 86, embargos declaratórios formulados por GEPROM, contra a decisão que negou provimento a recurso e manteve o julgamento pela irregularidade da prestação de contas, com condenação à devolução do valor cobrado a título de taxa de administração. Em preliminar, conheço dos embargos, senhor presidente. Conhecidos. No mérito, a decisão não padece de omissão, contradição, obscuridade, voto pela rejeição. Em discussão, em votação, rejeitados os embargos.
O item 87 abriga recurso interposto pelo ex-prefeito de Inhandeara contra sentença que julgou irregulares tomada de preços, o decorrente contrato e os termos aditivos celebrados com a empresa JCA Construtora, aplicando multa de 200 UFESPs ao recorrente. A decisão ainda condenou solidariamente o senhor ex-prefeito e o sócio proprietário da empresa à devolução de R$ 98 mil em virtude de pagamento a maior. A assessoria técnica esclareceu que, com novas medições que foram juntadas, o recorrente logrou comprovar a execução de R$ 69 mil, ainda não comprovados anteriormente. Dessa forma, o valor pago sem respaldo de medição caiu para cerca de R$ 28 mil. Em preliminar, conheço do recurso, senhor presidente. Conhecido. No mérito, vou acolher os cálculos de assessoria técnica. Embora não seja possível acatar integralmente os argumentos de defesa, é possível afastar alguns dos fundamentos da decisão. Ademais, a comprovação apresentada permite reduzir o valor da quantia a ser devolvida. O voto é pelo provimento parcial, com redução do débito para R$ 28.520,70. Em discussão. Em votação. Dado o provimento parcial. No item 88 já foi relatado. Passo e reúno os itens 89 a 92. O item 89, recurso interposto contra a decisão que julgou irregulares as contas do Fundo Municipal de Aposentadorias de Itapira. A sentença aponta constantes e sucessivos parcelamentos de dívida relativos à parte patronal, o que resulta em precária situação financeira para a entidade. Nos itens 90 e 91, recurso interposto pelo ex-prefeito de Araraquara contra a decisão que julgou irregulares licitação, contrato e execução contratual. A empresa construtora Rabicon foi contratada para executar obras de reparos em residências e a decisão recorrida condenou a ausência de disponibilização de projeto básico, cronograma físico-financeiro e definição de custos. No item 92, recursos do ex-prefeito de Guaiçara contra a sentença que julgou irregulares diversas despesas sem licitação. Segundo consta dos autos, 53,81% das despesas passíveis de licitação foram realizadas mediante dispensa, sem que os requisitos legais estivessem presentes. Em preliminar, conheço de todos esses recursos, senhor presidente. Recursos conhecidos. Em um deles, a preliminar de mérito da Prefeitura de Guaiçara, considero que não merece prosperar, porque todas as informações necessárias à defesa constavam dos autos. Rejeito essa preliminar para, no mérito de todas as razões, decidir que as razões recursais não foram capazes de reverter as sentenças combatidas, pelo que voto pelo não provimento de todas. Em discussão. Em votação, negado o provimento dos recursos, proclamo o impedimento do eminente conselheiro Dimas Ramalho nos itens 90 e 91. Vossa Excelência continua com a palavra, conselheiro Sarquis. Agradeço, senhor presidente, e prossigo para o item 93, que abriga recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Santo Anastácio contra a sentença que julgou irregulares os pagamentos das despesas realizadas pela Prefeitura Municipal com gratificação de nível universitário. A decisão aplicou multa ainda ao gestor no valor correspondente a 200 UFESPs. Consoante sentença, os referentes pagamentos beneficiaram servidores em cargos que tinham a graduação superior como condição prévia para o efetivo exercício. A prática é vedada por esta Corte. O Ministério Público opinou pelo desprovimento. Em preliminar, conheço, senhor presidente. Conhecido. No mérito, eu antecipei o voto a vossas excelências. A questão não é tão simples quanto parece. De fato, os pagamentos não podem ser considerados regulares. Não obstante, cumpre observar a evolução do posicionamento dessa Corte de Contas. Não era convergente sobre a questão, ao menos no período originalmente examinado. Somente após decisão proferida nas contas de 2014, ou seja, na sessão da segunda Câmara de 2016, 2/8 de 2016, houve determinação expressa de cessamento dos pagamentos. E findou-se a divergência que existia entre os entendimentos de primeira e segunda Câmaras. Então, a determinação é de 2016, o apartado
é, como bem viram Vossas Excelências, de 2015. Nesse sentido, eu considero que essa Câmara possa, embora reconhecendo enfaticamente e reafirmando nossa jurisprudência de que é irregular tais pagamentos, afastar a multa aplicada. E é assim que proponho o voto pelo provimento parcial do recurso, senhor presidente. Em discussão. Em votação, dado provimento parcial para afastamento da multa. Ingresso no item 94, que é uma recondução de recurso ordinário interposto pelo senhor José Roberto Cirino, prefeito municipal de Cruzália, pretendendo reforma da decisão que julgou irregulares licitação, contrato e termo aditivo, firmado entre a Prefeitura e a empresa Gênova e Castilho Advogados para a realização de serviços jurídicos junto ao Tribunal de Contas, e ainda aplicou-se multa de 160 UFESPs. O processo constou da ordem do dia 14 de julho de 2020, ocasião em que o eminente conselheiro substituto, Márcio Martins de Camargo, proferiu o voto pelo não provimento do recurso. Antes de prosseguir, reafirmo o não provimento do recurso e chamo a atenção, senhor presidente, para um decidido do ministro Castro Meira, do Tribunal Superior, muito interessante, que acho que se aplica ao caso. Posso mencioná-lo aqui rapidamente. A constituição de nova sociedade com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a administração pública estadual, com o objetivo de burlar a aplicação de sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à lei de licitações. A administração pode, e aqui sem intervenção do juiz, hein, senhor presidente, em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade constituída em abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo. Então, eu reconduzo o voto originário pelo não provimento. É isso, senhor presidente. Está em discussão. Eu pedi vista do processo na sessão anterior por duas razões, não? A primeira, porque sempre a desconsideração da pessoa jurídica é algo que deva ser feito com todo cuidado, com toda moderação, né? Tendo em vista as repercussões que daí decorrem. Em segundo lugar, porque o fato envolve escritório de advocacia. Então, até pelo respeito que a atividade do advogado deva nos merecer, entendi de aprofundar um pouco no estudo da prova e das circunstâncias do ocorrido. E declaro minha convergência absoluta com as conclusões do conselheiro Márcio Martins de Camargo, ora reiteradas e aprofundadas por Vossa Excelência na recondução do voto. Eu encaminharei o voto revisor por escrito, que converge com a posição de Vossa Excelência para a taquigrafia. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado por unanimidade o voto do senhor relator. Com isso, senhores conselheiros, encerramos a matéria constante da nossa ordem do dia, na sessão de hoje. Retorna a palavra a Vossas Excelências para eventuais considerações finais. Não havendo interesse, indago o doutor Celso Matucci quanto à ciência pessoal de quaisquer dos itens hoje descritos. Doutor Celso. Senhor presidente, agradeço, não há interesse do Ministério Público. Muito obrigado. Nós que agradecemos a Vossa Excelência, senhores conselheiros, senhor procurador, muito obrigado. Tenhamos um ótimo dia ao longo de hoje e amanhã nos reencontraremos, se Deus quiser. Está encerrada a sessão.